precisamos falar sobre a diferença entre preparação e revisão de textos. A diferença entre preparação e revisão de textos é um tema muito importante para os revisores. Isso porque clientes, em sua maioria, não sabem exatamente o que é feito em cada uma das atividades. Outro problema é que nem sempre os próprios revisores concordam sobre as atribuições de cada profissional. Preparação e revisão de textos, o lugar de cada etapa no processo editorial. As duas etapas fazem parte do processo editorial, no entanto, ocorrem em momentos diferentes. A preparação de originais é feita logo depois da tradução, quando se trata da edição de uma obra estrangeira. Quando o livro é nacional, será enviado pelo autor para a editora, que encaminhará para a preparação de originais após a análise do editor. Depois da diagramação, é hora da primeira revisão de provas. O que é preparação de textos? A preparação de textos também é chamada de preparação de originais ou copydesk. É uma leitura que busca não só falhas ortográfico-gramaticais, mas também problemas de coesão, mau uso de conectivos, por exemplo, fluidez textual, ordem dos elementos da frase, naturalidade da frase em português, se estão sendo usadas expressões comuns no português, se ocorreram saltos de tradução, ou se a tradução está com cara de inglês simplesmente traduzido para o português literalmente, por exemplo. Características da preparação de texto. É feita no Word, dá sugestões de estilo, verifica a continuidade e padronização textual, reescreve trechos para dar mais clareza ao texto e verifica a correção gramatical e sua adequação ao contexto. O que é revisão de texto? Já a revisão de texto ou revisão de provas é feita após a diagramação e antes da aprovação final do editor, tendo um propósito um tanto quanto diferente da preparação. Nessa fase, os problemas textuais já são, evidentemente, bem menores. Checa-se, então, além dos problemas textuais menores que possam ter passado pelo preparador, aspectos gráficos da obra, buscando a padronização de negritos, itálicos, caixa alta e baixa, numeração de sumário de acordo com o miolo, se as remissões estão corretas, numeração de índices, ou se nenhuma parte do livro se perdeu durante a diagramação. Características da revisão de textos. É feita em PDF ou em papel, verifica a existência de viúvas, órfãos e problemas gerais de diagramação, confere translineação, verifica cabeçalhos, rodapés, numeração e peso dos títulos, confere novamente ortografia, concordâncias, coesão, etc. O que são emendas e por que devemos conferi-las? Emendas são as marcações de alterações indicadas pelo preparador ou pelo revisor. As emendas de preparação são feitas e aceitas no próprio Word. Como o preparador altera o texto diretamente, ele tem essa liberdade. Já as emendas de revisão são marcações em PDF ou em papel, para que o diagramador posteriormente as faça no arquivo dele, InDesign ou algum outro programa de diagramação e paginação. Nesse ir e vir de arquivos, algumas alterações pedidas pelo revisor podem se perder. Então é interessante que este confira se as emendas pedidas na etapa anterior foram feitas para que o trabalho tenha continuidade. É importante distinguir entre preparação e revisão de textos? Costumo defender que no meio editorial essa distinção não é só importante, como é fundamental. Livros de qualidade são resultado de um trabalho em equipe, que não pode prescindir de peças-chave, como pelo menos duas pessoas diferentes revendo o texto. Já fora do meio editorial, a realidade nos mostra que dificilmente teremos mais de uma pessoa revisar o mesmo texto. Para os diferentes casos, o revisor deve sempre avaliar bem o tipo de trabalho. Assim, ele entenderá se é preciso fazer uma preparação ou revisão mais simples, de acordo com a qualidade do escrito e a expectativa do contratante.